Boa tarde, meus ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos. Eu gostaria de estar lendo um texto aqui da Palavra de Deus, Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, retirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amigos ouvintes, nós estaremos agora falando sobre quando Deus tirou o povo lá do Egito, né? E a gente vai estar falando aqui nessa oportunidade sobre a reação de Faraó diante de Moisés e Arão, quando eles chegaram com a palavra de Deus para que eles deixassem o povo ir, o povo sair lá do Egito. Nós vamos estar abordando nessa oportunidade um tema tal como causas, desenvolvimento e consequência do coração endurecido de Faraó. Realmente, esse endurecimento do coração de Faraó tem gerado vários embates teológicos, pelo fato do texto bíblico estar falando que tanto Deus endureceu o coração de Faraó, como Faraó endureceu o seu coração, e também que o coração de Faraó endureceu a si mesmo. É realmente um grande embate, né, entre a soberania divina e o livre-arbítrio humano. Nós sabemos que Deus ele é soberano, não há quem possa impedir a ação dele. Quando ele quer agir, quer dizer, não há quem possa impedir. Por outro lado, ele também deu o livre-arbítrio para todos os seres humanos. Quer dizer, o que é, a gente está explicando a princípio o que é a soberania divina e o que é livre-arbítrio humano. A soberania divina. Quer dizer, Deus é poderoso para fazer tudo. Ele é soberano, ele não tem que dar obediência a ninguém. Ele está acima de tudo e de todos. Por outro lado, o livre-arbítrio humano é aquela capacidade que a pessoa tem de escolher entre o bem e o mal, fazer o que é certo e fazer o que é errado. Se ele faz o que é certo, obviamente ele vai ser bem-sucedido. Se ele faz o que é errado, ele arcará com as consequências. Diante desse texto bíblico de Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó endureceu seu próprio coração, fez levantar duas correntes teológicas em relação a esse tema. Quais são essas correntes teológicas? A calvinista e a arminianista. Quer dizer, uma vai mais para o lado da soberania de Deus, outra desenvolve mais pelo livre-arbítrio humano. A teologia arminianista, ela, pela visão dela, ela tende a enfatizar a responsabilidade e a escolha humana. Quer dizer, de acordo com essa escolha,
O faraó se endureceu por sua própria vontade. E Deus, em seu propósito, em sua presciência, antecipou essa escolha e permitiu que ela se desenrolasse para os seus propósitos. Quer dizer, Deus não causa um endurecimento, mas sim permite, sabendo que o faraó escolheria resistir à sua determinação. Por outro lado, a teologia calvinista, ela enfatiza a soberania divina. Quer dizer, diante dessa perspectiva, ele argumenta que Deus, de uma forma soberana, ele escolhe endurecer o coração de Faraó como parte de seu plano eterno de redenção, demonstrando sua misericórdia em alguns, né, no caso os eleitos, e sua justiça em outros, os reprovados. Nesse sentido, o endurecimento é uma ação direta de Deus. Então, nós vemos aqui que, diante dessas duas teorias, né, ambas, de certa forma, têm alguns pontos que se coadunam com a palavra de Deus. Então, nós não vamos dizer que ambas estão corretamente em todos os sentidos. Podemos pegar alguns sentidos em que uma está certa e, em alguns sentidos, outra também está certa. Então, a gente tem que filtrar, por exemplo, pegar um pouco de cada uma. Mas não é o nosso propósito nesse estudo. No caso de Faraó, quer dizer, as duas correntes teológicas, elas têm, né, algum ponto de verdade. Quer dizer, no caso de Faraó, ele seguiu nos ditames do seu próprio coração. Por outro lado, Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, ele lidou com Faraó de maneira a demonstrar no Egito que ele é o Senhor. Nós observamos que o Egito, por exemplo, ele era governado por um faraó. Esse faraó se considerava como Deus. Eles tinham lá várias divindades, eles adoravam obras criadas por Deus como se fosse divindade. Na expressão Deus endurece o coração de Faraó, o sentido correto é este, quer dizer, Deus permitiu ou confirmou uma vontade que já existia no coração de Faraó. Quer dizer, Faraó, ele já tinha o seu coração endurecido. Tá? Eu já fui coordenador do AA, né, Alcoólatras Anônimos, já há muito tempos atrás. E eu me lembro que um dos pronunciamentos do pessoal lá do AA era esse, em relação aos viciados em álcool. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Se você não quer parar de beber, o problema é seu. Então, a gente trazendo o caso também para o lado de Deus. Deus quer resolver o problema de todas as pessoas. Né? A pessoa sendo obediente à sua palavra, ele entra numa ação para com a pessoa, né? Ele trabalha dentro dessa pessoa, transforma essa pessoa. Então, quando a pessoa se predispõe a ser usado por Deus, abre a porta do seu coração para Deus operar. Por outro lado, quando ele resiste a essa operação do Espírito Santo em seu coração, aí a coisa flui de uma maneira diferente. Quer dizer, para Faraó, por exemplo, ele não deu a mínima importância para a advertência divina. Ele preferiu desafiar a Deus. Né? O autor aos Hebreus ele diz que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Se Faraó fosse sensível à palavra de Deus, não seguindo, né, o propósito do seu coração, Deus os trataria de modo diferente. Quer dizer, poderia mudar o coração de Faraó, mas como ele não quis, então Deus já tratou de uma outra forma. Paulo diz, em uma de suas epístolas, sobre os rebeldes, quer dizer, Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Né? Então, o texto bíblico afirma que tanto Faraó endureceu seu próprio coração,
como Deus também endureceu o coração de Faraó. Uma interpretação é que Deus, em sua soberania, ele usa a própria rebelião e obstinação de Faraó para cumprir os seus propósitos e manifestar seu poder e glória. Faraó ele já estava inclinado à desobediência, então Deus permitiu que essa desobediência, que essa inclinação para o mal se solidificasse para que a libertação fosse claramente vista como um ato divino. Para entender o significado, né, de endurecer o coração, é importante considerar também alguns termos hebraicos. Né? O idioma hebraico ele é muito diferente de outros idiomas. Né? Cada idioma, cada língua tem as suas peculiaridades. Tá? Então, é importante fazer um estudo etimológico para entender a importância sobre o livre-arbítrio e sobre a soberania divina. Quer dizer, o termo endurecer, no hebraico, quer dizer, no texto hebraico, nós encontramos 3 palavras distintas usadas para endurecer o coração. Azak, que significa fortalecer, tornar firme, dar força. Kazak, que indica tornar-se obstinado, ser severo. E Kabed, que relaciona com pesar, tornar pesado, dar gravidade ao coração.